O Inter não tem nada. O Internacional piora a cada jogo. São 8 jogos na temporada de um Internacional amorfo, sem qualidade, defensivamente patético. O Inter defensivamente ontem, 2 bolas aéreas do São José, apareceram 3 jogadores do time deles para cabecear. O Inter não tem nada por cima, por baixo, pelos lados. Defensivamente o Inter é muito ruim desde o primeiro jogo e só tem piorado. Do meio para frente, o Internacional não consegue combinação de jogadas. É um time que não tem naturalidade nas ações. Em 8 rodadas já deveria ter. Um time que não faz triangulações, que não chega com qualidade dentro da área. O time do Internacional do começo de 2022 é um lixo. O time do Inter do começo de 2022 é um lixo. E o trabalho do Medina poderia usar a mesma adjetivação. O Medina não definiu um time, o Medina escala mal, o Medina volta para o segundo tempo sempre pior, é um péssimo técnico de intervalo. O Medina faz substituições horrorosas. Ontem ele chegou a um ponto, gente, que ele tirou os 2 laterais para botar um volante e um meia. Aí apareceu o Kaique Rocha na ponta direita. Uma balbúrdia, uma gororoba de todas as formas. Então, o Medina, que a gente tem que atenuar porque ele não recebeu peças diante do principal culpado, que é a direção, mas o Medina faz um trabalho ruim e, para mim, a batata entrou no forno. A batata começa a ser assada e pode ser servida depois do clássico Grenal do final de semana. O Baldasso, o Ribeiro Neto, acaba de começar a balançar a oca do Cacique Medina. Tá balançando a oca, tá sacudindo a oca. A flecha do Cacique tá sem ponta, né? Vamos lá. E aí, no caso, até ele... Até literalmente, isso aí, né? Até literalmente sem ponta. E tu sabe que só faltou uma coisa no discurso do Baldasso. Porque semana passada, tudo que ele disse, está dizendo do Inter, eu falei do Grêmio. E aí eu cheguei aqui, né, completamente enlouquecido e disse, o Inter vai golear o Grêmio, né? Me disseram isso aí, eu tava de férias, me disseram que tu falou isso aí. Tu falou mesmo? Eu falei. Então só faltou agora tu dizer isso, porque tu está repetindo o Ribeiro Neto. Só faltou dizer, ó, o Grêmio vai golear o Inter, só faltou dizer isso. E isso a gente sabe que é uma coisa que não vai acontecer, tá? Isso aí é uma eloquência dado o momento, que é muito ruim. No caso, semana passada, era do Grêmio e hoje é do Inter. Qual é a diferença? O Grêmio fez movimentos. O Grêmio demitiu o seu treinador, que tem uma nova abordagem e provavelmente vai fazer novas escolhas e vai melhorar o time. Talvez não seja o suficiente para ganhar o Grenal, mas se está melhorando e vai melhorar o time. No caso do Internacional, não vai golear, realmente não vai. Vocês estão certos, o Inter não vai golear o Grêmio. Mas ainda é o favorito. Só que falta um movimento a ser feito. Não é mudar o treinador, porque começou agora e tal. Os reforços ainda estão chegando, né? O Busto já vai ser um grande acréscimo. Mas falta um movimento que aí precisa alguém no futebol. E aí eu não sei se Inter tem. O vice de futebol tem que chegar e dizer, Medina, meu bruxo. O negócio é o seguinte, tu fez várias experiências, eu sei que eu estou demorando para te dar os reforços, estou demorando. Mas agora é o seguinte, para com as experiências. Chega. Pega agora, amanhã, se reapresentam, define o time melhor que o Inter tem e treina a semana inteira esse time, tá? Esquece ponta na lateral direita, esquece meias como laterais, esquece disso, tá? Treina o melhor, porque o Inter, com o time base, ainda é melhor que o Grêmio. Joga em casa e, portanto, ainda é o favorito. Não vai golear. Eu errei. Mas o Grêmio fez movimentos, tá? E o Inter está muito mal, Baldasso. Mas pode ainda consertar. Dávila. Eu acho que essa ideia de que o Inter é melhor hoje que o Grêmio é baseado muito no aspecto individual e hoje a gente não sabe o que individualmente cada jogador do Inter pode dar porque o trabalho ele não anda. E eu estava olhando no final de semana o Campeonato Paulista porque eu tinha muita dúvida sobre o time do Santos e eu cheguei a uma conclusão, Meneghetti. De todos os grandes times da Série A do Campeonato Brasileiro, o Inter é o pior com sobras. E o Inter tem treinador. O Corinthians não tem, o Santos não tem, os projetos estão atrasados e hoje o Inter é o pior time da Série A do Campeonato Brasileiro jogando estadual. O que me leva a pensar o seguinte, o Grenal é um detalhe, é o menor dos problemas do Inter. O problema do Inter hoje é de médio prazo, é o que vai vir no Campeonato Brasileiro se as coisas não se ajustar. Gente, vamos combinar o seguinte, a maneira como está montado o processo do Internacional é para levar o Inter à Série B no ano que vem.
Eu vou dizer agora, eu já disse uma vez e vou repetir. O Inter está se preparando para cair para a segunda divisão, se não mudar. E eu quero aqui passar um recado, em cima da maneira como o Meneghetti abriu o programa, porque isso não pode passar batido. Porque o Medina tem culpa, o Medina tem que ser cobrado, o Medina até pode ser demitido, mas ele não é o principal culpado. O recado que eu vou dar aqui é para a direção do Internacional, que fez tudo errado desde que assumiu. E tudo que ela fez errado, todos nós aqui dissemos antes que dava errado, que daria errado. Porque era óbvio. Só que a direção do Internacional, ela é, além de incompetente, ela é arrogante. Ela acha que ela tem a fórmula do novo futebol. E sobre o departamento de futebol do Inter, eu cansei de reclamar que não foi desarticulado no final do ano. Então eu quero pedir aqui para os próprios profissionais e para o próprio vice de futebol, Carlos Papaléu. Papaléu, o senhor é um grande colorado. Emílio Papaléu. O Emílio Papaléu. O senhor é um grande colorado, né? Não sei se o senhor está aí por uma distribuição de pastas por acordos políticos com grupos que colocou Alessandro Barcelos no poder. Eu não sei como é que funciona isso, mas pede o senhor para sair. Pede o senhor para sair. O senhor é um grande colorado pelo bem do Internacional. Ligue para o presidente Alessandro Barcelos e dizer: eu não tenho condições de ser vice de futebol do Inter. E saia. E o Paulo Brax, eu fico imaginando no final do ano passado, quando teve uma reunião do Conselho de Gestão do Inter, né? Para analisar o ano. Eu queria saber o que foi tratado quando o nome do Paulo Brax veio à mesa. Será que alguém disse assim: opa, esse aí fez um grande trabalho, vamos continuar com ele? Por que o Paulo Brax demonstrou de todas as formas, no ano passado, que não estava preparado e não tinha competência para ser diretor executivo do Inter, e ele foi mantido no cargo? O Inter acaba de contratar 2 jogadores médios que não vão resolver nada por 30 milhões de reais, que é o David e o Marrone. 30 milhões de reais. Quem é que vai explicar isso? 30 milhões de reais, tu contrata 1 ou 2 grandes jogadores que vão te resolver problema. O Bruno Henrique custou ao Flamengo 23 milhões de reais. Então, assim, tá tudo preparado no Internacional para levar o Inter para a Série B. Eu estou à espera de um milagre a partir de agora. O presidente Alessandro Barcelos sentar e pensar assim: realmente, eu não entendo nada do que está acontecendo aqui, eu preciso de ajuda, preciso tomar decisões diferentes, preciso parar de ouvir esses meus pares que não entendem nada de futebol, que só querem técnico estrangeiro. Está na hora do presidente botar a cabeça no lugar, senão ele vai ficar na história como um dos piores presidentes da história do Inter. E parar de ouvir também um dos seus vice-presidentes. Aliás, eu acho que é o primeiro vice-presidente, o Dani Dubin, né? Que no final de semana deu uma entrevista na emissora de rádio de Porto Alegre, acho que foi na Rádio Guaíba, né? Como eu estava de férias, eu não quis aqui cometer o erro, então a Rádio Guaíba dizendo que não dá para comparar Inter e Grêmio, porque estão em divisões diferentes. Claro, está falando do rebaixamento do Grêmio, mas isso aí é só dar combustível para o outro lado, é uma bobagem. Aliás, o Dani Dubin, quando ele tem se manifestado, ele tem causado problemas para o próprio departamento de futebol. Colocar o Internacional num tamanho que ele não tem, como se ele estivesse muito acima do Grêmio, porque o Grêmio foi rebaixado, é uma questão momentânea, é só para dar combustível, não serve para absolutamente nada. Mas é claro, eu tenho que ponderar, é o mesmo dirigente que 2, 3 anos atrás criticava estes jogadores para um jogo, por exemplo, perdido para o Goiás, criticava, dizendo que o time tinha que voltar de ônibus. Então não sabe, tem dificuldade para se manifestar, o melhor é o silêncio. E sobre o Papaléu e o Brax, quando eu digo aqui que eles são despreparados, eu sei que isso é encarado como uma crítica pessoal, e eu sei que isso é duro e que é forte, mas a crítica não é pessoal, de novo. Eu não estou criticando o exercício do Paulo Brax dentro da sua família, da sua casa, como pai, como marido, como filho, ou mesmo ao Papaléu, que eu sei que é um grande abnegado e um colorado de família, de DNA vermelho, mas o Baldasso está certo. Ele não tem preparo para essa função, gente. Então que peça para sair. É que nem se me derem para administrar uma pasta da NASA. Eu mal e mal sei diferenciar um foguete de um helicóptero. Como é que eu vou ser dirigente da NASA? Não tem conhecimento de futebol. E o Brax tem que aprender ainda, ele é um aprendiz, mas ele não pode aprender no Internacional, que tem uma carência, uma necessidade de títulos que é anterior à sua chegada. Fala.